nós entendemos que esse ajuste é uma tentativa que tem sido efetivada e implementada até então, de fazer os trabalhadores e os mais pobres pagarem o preço da crise. Além de jogar o preço da crise no colo dos mais pobres, ele gera recessão, gera desemprego e gera um desajuste fiscal, né? O mais impressionante de um ajuste como esse é que ele sequer é eficaz para equilibrar as contas, porque na medida em que aumenta juros, na medida em que faz a economia ir para o saco, né, ele retrai a arrecadação, né, diminui a arrecadação do Estado e gera um novo desajuste fiscal, né? Essa política, quem ganha com ela é apenas o setor financeiro, os banqueiros, os grandes empresários, que têm também investimentos financeiros, e todos nós, né, o conjunto do povo brasileiro, dos setores médios inclusive, os mais pobres, perdem com essa política de austeridade que tem sido aplicada pelo governo. Por isso o MTST tem combatido nas ruas essa política e vai continuar fazendo o enfrentamento dela. Nós temos uma mobilização marcada agora para esses dias, dia 23 de setembro. Nós vamos fazer um grande dia de lutas em mais de 12 capitais do país contra o ajuste e o último pacote que foi anunciado de corte de 26 bilhões, que pega severamente o programa Minha Casa Minha Vida. O orçamento do Minha Casa Minha Vida para 2016 já estava extremamente comprometido com o projeto orçamentário que foi enviado para o Congresso. Com esses novos cortes, isso aumenta o risco do programa simplesmente não ser implementado, de não haver recursos para a moradia popular. Veja, nós temos algumas diferenças fundamentais, né? Mas acho que uma forma de colocar isso é a seguinte: a esquerda brasileira, nesse momento, ela não pode, tem que estar muito atenta para não cometer dois erros opostos, né? O primeiro erro é, em nome da necessidade de atacar, de enfrentar a política de austeridade do governo, você ignorar ou subestimar a ofensiva conservadora brutal que nós temos, né? Nós temos uma ofensiva conservadora que não é apenas o governo, que é também o Congresso Nacional, que é Eduardo Cunha, que são os setores mais atrasados da sociedade brasileira desde sempre, e que vem neste momento de instabilidade uma janela para impor retrocessos e contra-reformas. Nós vimos isso com a terceirização, nós vimos isso com a redução da maioridade penal, e nós temos visto isso nessas marchas de rua do 15 de março, do 12 de abril e do 16 de agosto, onde esses setores foram à rua gritando fora Dilma, foram à rua com um discurso antipetista, mas um discurso antipetista pela direita, né? Esse antipetismo dessa direita é anti-vermelho, é anti-esquerda, é anti-greve, é anti-ocupação. São aqueles que são contra o governo petista porque dizem que o governo do PT é de esquerda e até bolivariano, né? Nós não podemos ter qualquer ilusão de que, surfando na onda desses setores, vai se conseguir algo de positivo para a esquerda e para o povo brasileiro. Porque gritar fora Dilma agora, defender o impeachment nesse momento, significa efetivamente, na prática política do que está dado na sociedade brasileira, defender um governo do Michel Temer. Ou defender uma cassação pelo TSE com um governo de 90 dias do Eduardo Cunha e novas eleições que, tudo indica, seriam ganhas nesse cenário, com toda a construção midiática, por Aécio Neves. Um segundo erro que a esquerda não pode cometer é, em nome da necessidade fundamental de fazer frente a essa ofensiva conservadora, é deixar de enfrentar a austeridade e a política de ajuste desse governo. Isso o MTST tampouco aceita, né? O argumento de que, olha, fazer luta contra o governo é fazer o jogo da direita, esse argumento não nos seduz. Muito ao contrário, né? Esse governo é que cada vez, quando mais acuado pela direita, cede mais para a direita. Quanto mais pancada toma da direita, mais entrega tudo para a direita, né? Então,
Isso tem que ser enfrentado, e não fazer esse enfrentamento, inclusive, seria um erro brutal do setor da esquerda, né? Se deixa de fazer o enfrentamento a essa política de austeridade, se perde a capacidade de disputar a insatisfação social. Hoje é uma insatisfação social de 90% da população, né? Se o movimento social brasileiro, se a esquerda brasileira não tem capacidade de dialogar com essa insatisfação e não oferece saídas para essa insatisfação, vai morrer afogado como boia de salvação de um governo. Acusar o MTST de fazer corpo mole para o governo é não ler jornal, né? É não ver as mobilizações. O MTST talvez tenha sido o movimento social que nesse ano mais fez mobilizações de enfrentamento ao governo, né? Nós preferimos muito mais botar o bloco na rua e fazer mobilização do que ficar fazendo chamados, cartas, discursos e manifestos pela esquerda mais revolucionária e socialista que não é capaz de botar 50 pessoas na rua. O TST fez inúmeras mobilizações contra o ajuste fiscal que tem sido aplicado por este governo da Dilma, né? O engraçado é que, enquanto esses setores fazem, alguns deles, esse tipo de acusação, outros setores acusam o MTST de fazer o jogo da direita, né? Setores mais próximos ao governo, uma parte. Inconsequente e cego tem em toda parte.